Olá, pessoa mágica, tudo bom? Esse é o nosso Wiki Magia, eu sou Ed Malfeu. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas que as pessoas me perguntam sobre efeitos nos rituais. Muita gente está muito, digamos assim, preocupada não, mas as pessoas ficam esperando, especialmente os novatos, que hajam grandes efeitos nos rituais, tipo o que acontece na televisão, né? Ou no cinema, que seja aquela coisa bem Doutor Estranho mesmo. Inclusive, o Doutor Estranho é um dos filmes que eu super indico, porque ele tem muito de verdade dentro da magia. A questão é, para ter todos aqueles efeitos fantásticos que você vê do mundo astral, de abrir portais e tudo mais, você tem que ter uma visão muito boa, você tem que ter uma evidência muito despertada, porque as pessoas que sabem fazer isso, elas não vão se mostrar para você, elas geralmente estão até em outra dimensão, elas vibram de uma maneira diferente. Então, para que você veja, você tem que estar preparado, você tem que estar com uma evidência muito aberta. Eu acredito que é possível ver essas coisas acontecendo fisicamente. Inclusive, eu já vi alguns vídeos na internet mostrando portais abrindo, portais, realmente o portal, e gente entrando e gente às vezes saindo. É bizarro. Geralmente em lugares ermos, lugares muito desertos, lugares onde raramente você vai ter alguém, por isso que até tem poucos registros. Eu acho que eu vi uns 2 registros de portais e eu já vi um portal lindo na Amazônia, lindo, lindo. A gente estava no Rio Negro. E deu para ver certinho entre 2 árvores, onde a luz estava completamente diferente e você via que aquilo era um portal. Eu não atravessei. Né? Esses portais você nunca sabe exatamente para onde vai dar, então eu preferi não arriscar. Enfim, às vezes os sinais que você tem no ritual, eles vão vir de uma maneira mais sutil. E às vezes não, às vezes vão vir de uma maneira muito clara. Eu tenho alguns efeitos para compartilhar com você aqui em rituais que foram sinais, que foram mensagens. Geralmente quando aparece alguma coisa em ritual é porque existe uma mensagem a ser passada. Porque, assim, as divindades, as entidades que participam, elas não estão muito interessadas em se mostrar, em ficar fazendo ilusionismo, em ficar fazendo coisas assim, só para você se divertir, né? Eu acho que a gente já tem televisão, tem Facebook, tem TikTok, tem YouTube, tem muita coisa aí pra gente poder se divertir. Então essas entidades, elas realmente vão vir, vão fazer o trabalho, vão te ouvir e não vão ficar fazendo alguma coisa muito fora do comum. Quando a gente consegue ver alguma coisa, geralmente é com os olhos da mente, é com vidência. Quem tem vidência já aberta não vai ter problema, já vai ver. Quem não tem, vai ter que treinar e utilizar os olhos da mente. Os olhos da mente é o quê? É conseguir ver com uma imaginação conduzida. Não é uma imaginação solta. Quando você tem uma imaginação solta, você realmente está pensando em qualquer coisa e qualquer coisa vem, você não direciona. Quando você tem uma imaginação conduzida, você direciona para o que você quer ver e aquela coisa que você quer ver, aquele efeito que você está esperando, ou a entidade que você deseja ver, ela começa a se manifestar através da sua imaginação para que você possa ver com olhos da mente, de uma maneira mais sutil. Isso se chama visualização. Então, é uma das coisas mais difíceis de ensinar às vezes, porque algumas pessoas elas confundem a visualização com efeito de Hollywood, efeito de filme, né? Não, não é. Você tem que ter digamos assim, uma sensibilidade maior para poder ver o que está se passando ali no mundo invisível. Mas eu queria compartilhar, como eu falei, alguns efeitos interessantes que eu já tive em alguns rituais. Um dos efeitos que eu achei muito fofo, foi quando eu estava dando aula presencial lá em São Paulo. Foi até no Faces da Lua. E eu estava com poucos alunos, nesse dia a gente estava em número de 8, porque quando eu dou temas que são muito avançados, quando o tema é mais comum, aí a turma enche, mas quando o tema é um pouquinho mais avançado, aí a turma esvazia. Então eu geralmente tento colocar um tema avançado para uns 2 temas mais populares, para poder não ficar com o final de semana inteiro, porque eu separo as aulas para a pessoa escolher o que ela deseja. Né? Nesse dia acho que a gente estava com um número de uns 8, né? E a gente, quando tem assim os workshops presenciais, saudade, né, gente? Olha o tempo que eu não tenho uma aula presencial. A gente tem assim, para o cafezinho, a gente para o banheiro, a gente faz assim umas paradas, que foi uma técnica que eu aprendi quando eu fiz a pós-graduação de metodologia de ensino em história, que eu não era para tochar o coitado do aluno de conhecimento 8 horas seguidas e matar o pobre coitado. Não, você tinha que parar, você tem que parar a cada 40 minutos, porque o cérebro para de absorver se você não der uma parada. Então, a cada 40 minutos
minutos eu paro, a gente vai tomar um café, vai espairecer e volta. É 10 minutinhos que você para, o seu cérebro volta reiniciado e aí você tem como absorver mais informação. Senão, você não tem como absorver mais, você dá uma travada, entendeu? E aí a gente fez uma dessas paradinhas e era um ritual. A gente tinha feito o ritual anterior, ou não, desculpa, a gente ia fazer um ritual naquele dia que era o ritual com fadas, né? E alguém tinha levado flores amarelas, umas flores lindas, acho que eram umas rosas, mas era um buquê, né? Muito bonito, assim, umas poucas rosas, assim, mas era muito bonitinho o buquê. E esse buquê estava num vaso distante, um vaso de água, longe da onde a gente estava trabalhando, porque não ia ter ritual ainda, o ritual era só no final do curso. A gente saiu para tomar o café, né? Saiu todo mundo junto, ninguém ficou na sala. E nós atravessamos, fomos lá para a cozinha, e todo mundo na cozinha tomou café, conversou, porque éramos poucos, éramos 8, comigo 9, assim, você sabe quem tá ali, entendeu? Conversamos um pouquinho, um ou outro foi no banheiro, beleza, vamos voltar. Quando a gente voltou, atravessamos o caminho, só tinha gente, o resto, acho que o pessoal só tinha o Marçal, e ele tava lá na loja, então ele não tinha nem acesso a gente, enfim. Aí quando a gente vai na aula, aí eu vou pro meu lugar, o meu lugar é uma almofada, a gente senta no chão lá. Tinha uma almofadinha onde eu tava sentada e em cima da almofada estavam as rosas amarelas, acho que eram umas 3 rosas amarelas. Aí eu fiquei olhando assim, gente, que bonitinho, vocês me deram rosas, mas olha só, eu não tenho como levar essas rosas pro Rio de Janeiro, elas vão murchar até lá. Aí as pessoas ficaram olhando pra mim assim, como se eu fosse maluca, né? Aí ficaram assim olhando, aí de repente eu me toquei assim, quem é que botou aqui essas rosas? Aí todo mundo olhou para mim, Ed, a gente estava com você, nenhum de nós botou. Aí a gente ficou assim, gente, como é que elas vieram parar aqui? E aí a gente viu assim, era uma distância muito grande, elas não caíram, elas literalmente estavam pousadas, todas juntinhas na minha almofada, como se fosse um presente para mim. Eu achei a coisa mais linda, gente, foi lindo, 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 tanto que depois eu eu levei essas rosas, agradeci muito, porque eu achei um efeito de uma delicadeza, de uma sensibilidade muito bonita. E fiz uma poção dessas rosas. E depois, na aula seguinte, eu levei essa poção e compartilhei com os alunos. Fiquei, claro, com uma parte para mim e compartilhei. E aí é uma poção que dava presentes do mundo espiritual para você. Pode ser uma realização de um desejo, alguma coisa assim. Tenho até hoje um pouquinho da minha. E sempre deu muita sorte. Essa poção, ela era super encantada. Então, eu compartilhei com os alunos da época, né? Que foram na vez seguinte, contei a história e dei para eles um vidrinho para cada um. Então, essa foi um dos efeitos bonitos, né? Lindos que eu vi, que aconteceu e que eu tenho testemunhas, eu não estou louca. E outros efeitos que são interessantes também, porque eles passam uma mensagem, é quando, por exemplo, eu tive situações de vela apagar sozinha, sem vento, sem nada. É efeito especial. A vela faz assim, ó. O pavio dela parece que ele espirala e é como se ele sugasse a chama. A chama não é soprada, não é um golpe de vento. Você sabe quando é um golpe de vento, gente. É muito bizarro. Ela realmente espirala como se o próprio pavio tivesse sugado a chama naquela hora. E isso aconteceu quando eu estava fazendo um ritual de encantamento eu acho que eram caixas de prosperidade ou amor. Peraí. Não, acho que eram caixas de amor ou eram caixas de amor, é isso mesmo. Eu tava encantando caixas de amor e relacionamentos, uma coisa assim. E aí, eu tava assim, meio com pressa, né, porque eu tava encantando outras coisas, era um ritual grande, só eu fazendo, e eu peguei uma vela vermelha, que eu percebi assim, olha, essa vela já estava encantada. Mas eu já usei uma outra vez, porque eu não tinha outra. Era uma vela vermelha, eu queria vela rosa, mas só tinha vela vermelha, e essa que já estava encantada eu não lembrava para quê. Como eu já tinha usado antes, para a mesma intenção, e tinha dado tudo certo, eu conferi com o pêndulo, deu tudo certinho, eu resolvi usar de novo. E eu lembro que tinha uma vela de prosperidade, tinha uma vela de amor e tinha uma outra vela que era uma vela tutora do ritual todo, que eu acho que era uma vela violeta. Não lembro direito, tá? Mas aí, beleza. Aí eu comecei a fazer as invocações. No que eu comecei a fazer as invocações com as velas já acesas, o material já em volta, aí a vela vermelha fez essa espiralada e sugou a chama. Apagou na minha cara. Eu fiquei assim, parada assim. Epa, e que foi isso?
E aí eu falei, tudo bem, deve ser o material da vela. Aí peguei o fósforo, acendi de novo. Ela ficou acesa, fiquei olhando, ok. E aí quando eu comecei a invocação de novo, ela... Eu fiquei olhando assim, falei, gente, isso está sobrenatural. Vou tentar uma terceira vez. Se apagar na terceira, é porque é algo, é uma mensagem. Aí eu fui, acendi, ela fica acesa. Até eu começar a invocação. Eu ainda fiquei esperando, fiquei olhando. Quando eu começava a invocação, ela apagava sozinha. Aí eu falei assim, ué, gente, o que está acontecendo? Por que essa vela está apagando? E aí vieram as minhas vozes, né, que são os meus mentores, falando assim, você já comprou vela rosa, deixa de preguiça e vai lá buscar. Aí eu fiquei assim, ó, porque eu realmente tinha comprado e ela ficou na cozinha e eu tava com preguiça de levantar e ir na cozinha para pegar. Aí eu falei, poxa, mas da outra vez eu usei essa vela vermelha para a mesma intenção. Ela falou, e a gente deixou porque não tinha outra, mas agora tem. E você esqueceu para que você encantou essa vela? E aí eu fui puxar pela memória, assim, eu olhei para aquela vela, assim, que eu encantei isso, gente? Aí eu fui olhar o papelzinho, né, que elas ficam com os papeizinhos na caixa, dizendo por que elas foram da casa. Ela tinha sido encantada para defesa. Então eu estava usando uma vela que tinha uma energia de defesa, uma energia mais agressiva para amor. Eles conseguiram dar um jeito deles da outra vez, mas dessa vez eles viram que era preguiça da minha parte. E eles apagaram a vela na minha cara 3 vezes. E não tinha vento, estava tudo fechado, é um aposento fechado, porta fechada, janela fechada, não tinha... E as outras queimando normalmente, só essa. E aí depois eu acendi a vela rosa, terminei o ritual e em algum momento eu fui acender essa vela vermelha que já estava acesa para defesa mesmo. Ela queimou bonitinha, não teve isso. Então assim, foi algo que eu achei muito bom. E uma outra coisa que aconteceu foi com vela apagando também, e aí já foi uma coisa mais preocupante, tá? Foi no círculo de... Foi no último círculo que a gente teve, que eu esqueci até qual foi, não sei se foi de prosperidade, foi de defesa, esqueci, gente, qual foi. Foi o último círculo, que eu esqueci, eu não sei nem se foi o último, agora eu tô confuso. Foi um círculo, tá? Minha memória cronológica tá meio embaralhada, então vocês me perdoem, mas foi um círculo em que eu sempre acendo uma vela para o grupo. Essa vela para o grupo, ela é multiplicada astralmente, através do próprio ritual, para que ela seja acesa em todas as casas onde o ritual está sendo feito, para que a sua chama seja uma espécie de proteção, para que todo mundo que esteja fazendo esteja protegido duplamente. É protegido pela pirâmide de cristal de São Germain, que a gente invoca antes, e protegido por essa vela. Então, você consegue fazer o ritual em paz, sem que as pessoas te aborreçam, sem que seres astrais também possam tentar te impedir. E, pela primeira vez na vida que eu vi isso acontecer, às vezes até acontecer de uma vela do grupo chorar um pouco mais, mas aí tudo bem, é porque a gente percebia que tinha uma densidade em uma ou outra pessoa estava com problema de magia negra na família, então a gente sabia dos babados, que as pessoas falavam com a gente depois. Só que dessa vez, assim, a princípio, estava tudo ok, só que aí na hora que eu fui acender a vela do grupo, gente, a vela apagava na minha frente. E mais do que isso, a vela não queria acender. E eu fiquei assim, gente, e eu fiz todo tipo de programação, de magia, de encantamento forte para a vela permanecer acesa. Ela acendia com a vela normal, com a chama normal, e a chama de repente diminuía e apagava. Ela diminuía sozinha e apagava. E não tinha uma explicação lógica, porque era uma vela do mesmo pacote de velas que eu já tinha queimado N vezes. Não, você olhava o pavio, estava normal, a cera estava normal, ela começava queimando normal e logo depois ela apagava, e ela apagava realmente, ela não tinha esse efeito de ser engolida pelo próprio pavio como a outra tinha. Ela tinha o efeito de ser puxada, como se ela fizesse assim, como se alguma coisa assim puxasse a chama, entendeu? Diminuísse o oxigênio que tivesse em volta dela para ela conseguir sobreviver. E olha, gente, eu tentei de tudo. Essa chama não ficava acesa, e eu me preocupei, porque a chama do grupo não querer ficar acesa era complicada. Aí o que eu fiz? Eu fiz um ritual imediato de quebra, né? E usando essa própria vela, quebrei a vela, e ela para quebrar foi um horror, porque o pavio dela não quebrava de jeito nenhum. Porque quando você faz feitiço de quebra, você tem que quebrar a vela e os pavios tem que quebrar também, não pode ficar pendurado. Nossa, ela foi difícil, né? E aí beleza, consegui fazer, peguei outra vela
E aí eu acho que eu trabalhei com Sekhmet, que era mais porradeira, e aí a vela ficou acesa, tá? E eu lembro que havia pessoas, assim, realmente com situações complicadas mesmo de magia negra, de tudo mais, né, até de maldição de família. E assim, o que acontece é que o círculo ele é muito poderoso e ele resolve o que ele tem para resolver. Né? Todo círculo faz isso, no meu círculo mágico, círculo de 13 dias, ele tem essa proposta. Mas isso não quer dizer que todos ficam felizes. Os participantes ficam. Os que sugavam e vampirizavam e atrapalhavam a vida dos participantes não ficam felizes. E eles vão tentar atrapalhar. E em alguns momentos a gente esbarra em umas entidades mais fortes. Entendeu? Então, assim, aquilo foi bem, não vou dizer assustador, mas foi surpreendente para mim. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. Então, assim, essas foram, assim, 3 ocasiões em que eu pude vivenciar efeitos físicos em rituais, que eu fiquei realmente, assim, espantada, né? Mas foram só 3, assim, mas eu tenho várias outras histórias, vários outros momentos que depois eu vou compartilhar com vocês. Mas para vocês verem que, às vezes, pequenas coisas fazem toda a diferença no ritual, porque elas te passam uma mensagem, elas te ensinam, elas te mostram o caminho, elas te dizem o que fazer. Então o ritual não é só você ficar decorando o encantamento, decorando o símbolo e fazendo as coisas mecanicamente. Assim, eu não acredito que um ritual funcione assim. Você tem que fazer com a alma, você tem que fazer estando ali. E às vezes você tem que observar a comunicação do outro lado, não é só você chegar e falar Fiat, 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 assim seja, assim se faça, blessed be, e aí você fala todas as palavras feitas, porque você decorou a invocação de Hecate, decorou a invocação de não sei quem, mas você não está sentindo aquilo e você às vezes está cego para os efeitos que o ritual está te mostrando, para o que os rituais estão te falando, tá? Então, assim, tem outras histórias, claro, algumas assustadoras, algumas divertidas, mas essas eu vou compartilhando com vocês em outros momentos, aos poucos, né? Para o vídeo não ficar grande. Era só para deixar aqui para vocês esse Wiki Magia falando sobre alguns dos efeitos que eu já vivenciei na magia. E você já vivenciou algum efeito em algum ritual seu? E alguém mais viu? Você se achou maluco? Porque às vezes a gente fica meio pirada, a gente fica assim, ai meu Deus, eu tô vendo isso mesmo? Teve um outro ritual, esse eu vou falar depois, mas teve um outro que eu fiquei assim, e aconteciam coisas, eu olhava em volta e as pessoas olhando pra mim, as pessoas olhavam em volta, cara, é muito louco. Eu vou contar depois essa história. Foi um ritual de dragões e depois um outro em Porto Alegre e outro ritual de dragões em Manaus. Mas eu vou contar aos pouquinhos pra vocês, tá bom? Mas se você teve uma situação em que você vivenciou alguma coisa assim, eu gostaria de ver aqui nos comentários. Conta pra mim que eu sou super curiosa para conhecer mais dessas histórias. Se você teve alguma experiência mística diferente, que você teve algum efeito no ritual que foi físico, tá? E eu não vou querer que você veja nos olhos da mente, tem que ser alguma coisa física, compartilhe comigo, tá bom? Um super beijo, eu fico por aqui, eu sou a Edvan Feu, esse foi o nosso Wiki Magia. Em breve a gente vai ter mais caldeirão, mais Wiki Magia, mais vivendo e escrevendo. Se preocupa não, que o que não falta aqui é vídeo. E se você gostar de magia, tem agora um workshop gratuito falando sobre o Samhain, o Samhain, ou o Dia das Bruxas, o Halloween, a Noite dos Antepassados. E esse workshop tá muito bacana. A gente vai fazer o Samhain no dia 31 de outubro, num ritual online, que vai durar de 6 às 10, né, de 6 da tarde até as 10 da noite. E a gente vai ter ainda outros rituais que são conectados, além de 2 palestras também que estão conectadas a este Samhain. Então, fica ligado, acompanha os workshops que já vão ter dicas super legais, inclusive eu já passei receitas muito interessantes do que você pode fazer, né, de um prato diferente e específico para o Samhain, para que você aproveite aí esse momento de portal aberto. É um portal extremamente importante, nosso principal sabá, onde você pode fechar as energias densas e difíceis de 2021 e já se abrir para as energias mais positivas, mais construtoras de 2022, que pode também não ser um ano muito fácil para quem não se preparar, então vamos nos preparar, tá bom? Um super beijo, até a próxima!